Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio Flash Score. Hoje é dia de clássico vovô. Claro, clássico é aqui na Flash Score. Então não esquece, já deixa aquele dedão no like aí, já dispara para geral, pega o nosso conteúdo e manda nos seus grupos para muitos amigos. E se é novo no nosso YouTube, se inscreva também, dá aquela moral. Matheus Damasceno é o meu companheiro nesse episódio em mais um pré-jogo. Matheus, um clássico vovô, de um lado com problemas, do outro hashtag segue o líder. Tudo bem, Matheus? Tudo bem, Fábio? Oi para você que está aqui na Flash Score. É uma honra estar aqui com vocês. E realmente, duas equipes em situações opostas no campeonato. O Botafogo defendendo uma liderança. Esse ano o Botafogo promete: não, eu vou chegar até o final aqui na primeira posição mesmo. Ninguém vai me tomar. Mas o Palmeiras está ali na cola e ele sabe que ele vai precisar jogar muito bem para vencer o Fluminense, que, querendo ou não, apesar de estar ali lutando para não cair, Fábio, vive uma boa fase porque conseguiu um bom resultado no meio de semana pela Copa Libertadores, um resultado importantíssimo no jogo de ida, e agora está embalado e chega embalado para esse clássico desse fim de semana. Com certeza, o Fluminense que tem desfalque importante, né, na zaga, o Thiago Santos suspenso, o Silva é dúvida, inclusive, mas é um time que se divide, né, nas atenções, porque enquanto o Botafogo tem a Libertadores como foco, né, assim como o Fluminense, só que o Botafogo, ele empatou em casa, os dois decidem fora, o Fluminense tem a vantagem do empate. O que fazer nesse jogo de sábado? Se você é o treinador, Matheus, você é o Se Mano, eu você é o Arthur, poupa alguém? Olha, Fábio, é de se pensar sim na possibilidade de poupar, porque o Fluminense está na 16ª colocação com 27 pontos. O Fluminense, ele tem um jogo a menos, mas o Vitória, que é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, joga em casa contra o Juventude. E o Corinthians, que é o segundo time na zona, que tem 25, joga em casa também contra o lanterna do campeonato, Atlético Goianiense. É preocupante porque as duas equipes são favoritas, tanto o Vitória contra o Juventude, porque joga no Barradão, que é um alçapão, e o time do Corinthians também é favorito porque pega o último colocado, tem a possibilidade da estreia do Memphis. Então o Fluminense precisa vencer para não voltar para a zona nessa rodada. Ao que tudo indica, caso ele perca, né, ele tem grandes possibilidades de voltar para a zona. O Mano Menezes, ele tem uma estrela, né? Uma estrela que brilhou muito no jogo de meio de semana da Libertadores. O Fluminense venceu no fim do jogo 1-0 para cima do Atlético Mineiro. Ah, muita gente vai dizer um placar magro, mas foi um jogo típico de Libertadores, um jogo encardido, aquele jogo difícil de ser jogado, e só foi decidido no final. E brilhou muito a estrela do Mano Menezes, porque ele substituiu o Marcelo e ele colocou o Marcelo no lugar do Diogo Barbosa. O Diogo Barbosa começou, o Marcelo entrou. Ele também substituiu o Cauã Elias e colocou o Keno. E ele tirou o Martinelli e colocou o Lima. Marcelo, Keno e Lima foram os criadores da jogada do gol do Fluminense. Nesse momento, a estrela do treinador brilha demais, porque as modificações que ele fez surtiram efeito e deram a vitória ao Fluminense. Então, eu acredito que a estratégia do Mano vai ser pensar sim no jogo de quarta-feira, mas com muito cuidado no Campeonato Brasileiro. Acredito eu que ele não vá poupar. Até porque, como você trouxe, o Fluminense não vai ter o Thiago Santos, que está suspenso, né, nessa partida contra o Botafogo. O Thiago Silva é dúvida para esse jogo. E a gente tem uma arte aí que mostra o Thiago Silva em campo com a camisa do Fluminense. Olha a movimentação dele, Fábio. Ele está bem ali, ele é um jogador de 1,81 de altura, o Thiago Silva. Ele se posiciona ali na defesa. É um cara que chegou bem demais no time do Fluminense. Tem também aquela característica que ele se aproxima ali do meio-campo, principalmente do lado direito, para tentar aqueles lançamentos longos lá na frente. Ora buscando o John Kennedy, ora buscando o Cauã Elias. Ele tenta fazer esses lançamentos longos, e contra o Bragantino, o Fluminense até marcou um gol assim, um lançamento. Então, o Thiago Silva é um jogador que está muito em evidência no time do Fluminense. Ele chegou para organizar a casa do Fluminense, a defesa, tanto que a defesa do Fluminense é uma defesa que sofreu 28 gols e melhorou muito depois da chegada do Thiago Silva. Lá em cima, a gente vê, por exemplo, o Flamengo na quarta posição com uma defesa mais vazada do que a do próprio Fluminense.
Então, o Thiago Silva chegou para colocar ordem na casa, sem sombra de dúvidas. Foi uma peça fundamental, experiente demais, e chegou para organizar essa defesa do Fluminense que estava um pouco ali desequilibrada no início da temporada. É curioso, né, ô Matheus, esses números que você traz, eles são muito curiosos, porque o Flamengo, como você disse, é o quarto colocado, né, no início dessa 27ª rodada, 29 gols sofridos com um jogador de seleção brasileira, que é o Fabrício Bruno, por exemplo, e o Fluminense, que é o 16º primeiro fora, tem 28, ou seja, o Fluminense levou um gol a menos e se deve muito ao aniversariante de domingo. Eu não estou falando por mim não, hein, ô Matheus, porque Thiago Silva completa 40 anos no dia 22 de setembro. Aliás, 3 craques completam, 2, né? A terceira eu forcei. Ronaldo Fenômeno, Thiago Silva e Fábio Azevedo. Mas o Thiago Silva sobra no futebol brasileiro, mesmo agora com 40 anos, porque ele se cuida. Ele veio para o Brasil, como a gente brinca até na gíria do futebol, não veio para roubar, ele veio para jogar futebol. E ele se cuidava muito já no Chelsea, estava jogando em alto nível na Premier League. E é um jogador que o Mano sabe que tem que dosar também. O quarto e domingo, quarto e sábado, quinta e domingo, os 2 jogos sempre, porque a batida agora, e se o Fluminense for avançando, vai ser assim, tem que segurar esse cara, como ele já segura o Marcelo. O time do Fluminense tem jogadores muito acima de 40 anos, o próprio Fábio, goleiro, Felipe Melo, Marcelo, agora o Thiago Silva chegando aos 40. O Marcelo não tem 40, mas ele já é trintão, ele acaba carregando um peso também de uma temporada muito estafante. Mas agora o Fluminense, no Campeonato Brasileiro, se ele poupa, ele sabe que ele corre um risco de voltar para a zona de rebaixamento, onde ele tem 26% de risco de ser rebaixado. Não é uma decisão fácil, hein, Matheus? Não é uma decisão fácil e justamente o Thiago Silva, ele saiu no meio do jogo contra o Atlético Mineiro se queixando de dores no calcanhar esquerdo, por isso que ele virou dúvida. Aí o Mano Menezes tem à sua disposição como possibilidade o Felipe Melo, o Antônio Carlos e o Manuel para colocar na defesa. E aí, como será que ele vai montar isso? O Inácio, ele ainda está se recuperando de uma lesão. O último jogo dele foi justamente no empate contra o Corinthians por 0-0. Ele jogou muito bem aquele jogo, tanto que ele teve média flash score 8,5, que é a média que a gente tem, né? Quando fica o quadradinho azul, foi o melhor jogador da partida, a nota mais alta. Mas o Inácio só fez 2 jogos com a camisa do Fluminense desde que ele chegou. A derrota para o Vasco e o empate contra o Corinthians. O Antônio Carlos, ele tem um problema de minutagem, né? Tirando o último jogo, que ele teve que entrar no lugar do Thiago Silva, a última vez que ele entrou em campo com a camisa do Fluminense foi no dia 4 de agosto, ou seja, há mais de um mês, na vitória contra o Bahia, lá no Maracanã, onde o Fluminense venceu por 1-0. A última vez que o Manuel entrou em campo também foi no dia 15/6, maior problema ainda em questão de minutagem. No dia 15 de junho, o Manuel tinha entrado em campo na derrota para o Fluminense e para o Atlético Goianiense por 2-1, e naquela época o Fluminense ainda era até treinado pelo Fernando Diniz. Então o Mano Menezes ainda não aproveitou o Manuel, mas provavelmente vai ter que aproveitar para esse jogo. Nos últimos 5 jogos, vale a gente salientar também que o Fluminense venceu 4 e perdeu 1, então conseguindo até uma classificação às quartas de final da Libertadores. Então o Fluminense chega querendo ou não embalado para essa partida. E ele não perde em casa, Fábio, vai defender um tabu desde o dia 27 de junho. Naquele dia o Fluminense perdeu para o Vitória por 1-0, de lá para cá não perdeu para mais ninguém. Fez 8 jogos, venceu realmente embalado como mandante Fluminense. Nos últimos 5 clássicos contra o Botafogo, tendo o Fluminense como mandante, o Fluminense perdeu 4 e empatou 1. Então o Botafogo, querendo ou não, carrega esse tabu em clássicos contra o Fluminense quando o Fluminense é mandante. No geral, o Fluminense não vence o Botafogo há 6 clássicos. O Botafogo venceu os últimos 5 jogos contra o Fluminense e o desempenho do Mano à frente do Flu é muito positivo. Ele tem 8 vitórias, tem 5 derrotas, sim, mas tem 4 empates, então, mas tem as classificações na Libertadores, que é o que tornam esse estar à frente do Fluminense dele positivo. E se a gente fala da zaga do Fluminense, na zaga do Botafogo também tem um cara que está sendo muito importante para o bom desempenho do Botafogo. No meio de semana, o Bastos, que a gente tem até uma arte sobre ele
mostrou muito bem, um desenvolvimento muito bom contra o Corinthians, perdão, contra o São Paulo na Libertadores, e aí a gente tem o mapa de calor dele contra o Corinthians, no jogo contra o Corinthians, que você transmitiu 2-1 lá no Newton Santos. O Bastos, ele também se movimenta muito por esse lado direito, o zagueiro angolano da equipe do Botafogo. Ele defendeu a seleção angolana também durante as datas FIFA que a gente teve agora no início do mês, e a Angola venceu os 2 jogos que fez com o Bastos em campo. E detalhe, no jogo contra a Gana, o Bastos foi eleito o melhor jogador da partida com a média Flash Score 7.7. O nosso aplicativo elegeu ele como o melhor jogador daquela partida entre Angola e Gana. Então é um jogador que também chega muito bem e dá uma estabilidade muito grande para aquela defesa do Botafogo. Não, é impressionante o achado do departamento de scout do Botafogo chamado Bastos, né? Porque no Brasil ninguém falava do zagueiro e o scout foi lá e contratou, indicou o John Textor e agora o setor defensivo ainda ganha um reforço e tanto. Você falou dele, né? Contra o São Paulo, Adrielson, que volta ao Botafogo, já está à disposição do Arthur Jorge e o Botafogo está naquela situação. Bom, eu tenho uma decisão semana que vem com o São Paulo, que eu estou na condição de igualdade no placar. Sou mais time. E é verdade, os números mostram isso. O brasileiro são 9 pontos, por exemplo, acima. Mas, se o Botafogo bobear e perder para o Fluminense neste sábado e o Palmeiras vencer o Vasco, pode mudar de mãos a liderança do Campeonato Brasileiro. Então, assim, o John Textor quer muito um título, até porque ano passado a zoação foi gigante em cima da reta final do Botafogo no Campeonato Brasileiro, hein, Matheus? Sim, e inclusive na Confute Nordeste do ano passado, o Tairo Arruda, que é CEO da SAF do Botafogo, tinha dito que existia um plano de sustentabilidade nesses primeiros anos de SAF do Botafogo e que o foco não era ganhar títulos ainda, mas se eles viessem, seria muito positivo. Porém, o cenário agora muda, porque no ano passado, a derrota, perder o título da forma como foi para o Palmeiras, fez com que todo o planejamento do Botafogo mudasse e agora fosse como se fosse uma obrigação para o Botafogo conquistar um título de grande expressão. O Botafogo está invicto a 7 jogos, são 4 vitórias, 3 empates, contando Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. A última derrota do Botafogo aconteceu há mais de um mês, que foi no dia 11 de agosto, porque ele perdeu fora de casa contra o Juventude naquele jogo por 3-2. E, inclusive, naquele jogo o Bastos não estava como titular, né? Vale a gente salientar que o Bastos realmente está organizando a zaga do Botafogo nessas últimas partidas. O técnico Arthur Jorge, Fábio, ele deu uma entrevista depois do jogo do São Paulo e ele disse que ficou frustrado porque você estava no Maracanã, nós transmitimos esse jogo juntos e o São Paulo foi amassado pelo Botafogo. 0-0 foi praticamente um placar positivo para o São Paulo, porque eu sei que o empate fora de casa tem que ser valorizado, mas o São Paulo foi amassado pelo Botafogo. O Botafogo teve 32 chances de gol. Nosso app Flash Score mostra isso nas estatísticas, e o Botafogo não conseguiu converter isso em gol. Ora, o goleiro Rafael defendia, finalizações para fora, finalizações bloqueadas, e também o travessão. O Botafogo colocou 2 bolas na trave do goleiro Rafael e a bola não entrou. E agora ele tem no meio de semana que enfrentar um São Paulo que vai jogar rodeado de 60 mil torcedores apoiando, empurrando o time. O jogo vai ser no Morumbi e vai ser um jogo difícil. Então, o Botafogo também vai ter que mudar uma estratégia, porque não pode perder para o Fluminense para não correr o risco do Palmeiras encostar na liderança. E também tem a decisão da volta da Libertadores, que vai ser em São Paulo. Com certeza, um fim de semana daqueles. E o Daniel Kaiser estará no Maracanã contando tudo para você do Clássico Vovô, o clássico mais antigo do Rio de Janeiro. Matheus, grande abraço para você e até a próxima, hein? Um abração, Fábio, um abração para todos e até a próxima. Para você que chegou aqui até o final, quero ler o seu comentário, deixa aí a sua opinião e, claro, curta as nossas transmissões. Campeonato Brasileiro, você vem com a gente de um jeito diferente, acompanha com muita informação, com estatística na palma da sua mão. Um grande abraço e até a próxima!